Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nesta sexta-feira, estamos no ar para a FAMUR, no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo, é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. Minha Kia Sorrento é lá da Kia Sun Motors, e você pode ter o seu Niro, o seu Stonic, a sua Sportage lá na Kia Sun Motors. Também a hora certa de Shopping Total. Tudo o que você precisa encontra no Shopping Total. 20 anos, presente a todo momento. No final do programa, nós temos 60 minutos em 60 segundos para CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. E Cremers, abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremers, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. A previsão do tempo, daqui a pouquinho no nosso programa, para Ales Blau Shopping. O seu lugar é aqui, em Igrejinha, na entrada da Serra. Que lugar maravilhoso para descansar. Eu prefiro ficar em Igrejinha, às vezes, do que em Gramado. Que é uma tranquilidade, um descanso incrível ali no Ales Blau Shopping, que tem tudo, é um complexo de lazer para você por ali. Estamos no nosso 94,9 FM da Rádio Bandeirantes, também no YouTube da Band. Você tem a imagem aqui de minha e dos nossos convidados e o conteúdo do nosso programa. Também as redes sociais, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa e @Fabiano Brasil Oficial, para você que quiser seguir lá também o apresentador. Lembrando para você que amanhã tem Band Entrevista a partir das 11 horas da manhã na tela da Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem Band Entrevista. Nós tivemos que adiar um programa na semana passada porque houve um acidente na Fórmula 1, acabou atrasando a grade nacional da Band TV, e nós não tivemos o programa recebendo o Vinícius Severo, que vai ao ar neste sábado, 11 da manhã. Ele que é vice-presidente de mercado lá do Instituto, que realmente faz um trabalho muito bacana, o antigo IMED, e vai ser um papo bem legal comigo, e também estará participando do programa o diretor comercial aqui do nosso Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlos Toiler. Portanto, amanhã, 11 da manhã, tem Vinícius Severo como nosso convidado. Um papo muito legal sobre educação, sobre tecnologia, no nosso Band Entrevista, na tela da Band TV, neste sábado, às 11 horas da manhã. A nossa mesa de áudio é de Luciano Vargas, a central técnica tem ele, Norival Santos. Tudo bem, Nori? Tudo tranquilo. A coordenação de central é de Edinho Leandro, a coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo é de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e esse é o nosso 60 Minutos aqui da Rádio Bandeirantes desta sexta-feira. Muito bem, lembrando que não tivemos programa ontem em função da jornada dupla, aí, da dupla Grenal do Campeonato Brasileiro, o Grêmio contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense enfrentando o Inter lá no Paraná. Muito bem, semana que vem só não temos programa na quarta-feira, que tem o Inter contra o Fluminense, portanto quase semana completa semana que vem. Depois de 2 semanas onde tivemos vários dias sem os 60 minutos em função das transmissões esportivas. Já na semana que vem já tem até aqui os nossos convidados aqui, ó. Na segunda teremos a confirmação de vereadores de Porto Alegre. Na terça-feira vamos falar sobre inteligência emocional com os treinadores comportamentais Henrique Amaral e Jonas Schell. Na quarta não tem programa. Na quinta-feira a pauta é com o mercado de luxo com Marcelo Tovo e também com o Carlão Toiler, diretor comercial do Grupo Bandeirantes. Na sexta-feira eu recebo o presidente da FAMURS, meu amigo Luciano Orsi, também prefeito de Campo Bom. Viu que organização, Nori? Até a semana que vem já tem toda, todo mundo já está sabendo que tem semana que vem.
começar com as meninas do nosso programa, com certeza o Edu vai concordar comigo, porque sempre o cavaleirismo fala mais forte aqui no nosso programa. Com muita honra que eu recebo minha amiga Tainá Vidal, que é a criadora do Moda Alegre, coordenadora do livro. Já conversamos lá no Pou Streaming TV e hoje tenho a honra de recebê-la aqui no nosso 60 Minutos, porque é um projeto muito bacana, né, Tainá? É um projeto que envolve a mulher empreendedora, a mulher que está, às vezes, num lugar que não tem tanto acesso à informação para levar o seu produto para o grande público, e o Moda Alegre faz com que essas mulheres tenham, primeiro, voz através do livro e através desse trabalho que você desenvolve, comunicando e falando do projeto, mas também levando, né, inclusive, aquilo que elas produzem para o mercado em geral conhecer. Boa noite, bem-vindo, uma honra. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo contigo, Fabiano. Obrigado pela essa oportunidade e com essa audiência maravilhosa que tu tem, eu tenho certeza que tu vai nos ajudar ainda mais a dar voz a essas mulheres. O programa de empreendedorismo social Moda Alegre, ele é um programa de 17 trilhas de capacitação para as mulheres que estão em situação atual de alta vulnerabilidade e que a gente começa trabalhando com educação socioemocional primeiro, depois elas têm gestão de carreiras e aí a gente começa a dar pílulas de educação para elas, financeira, questões de cidadania, corte e costura industrial, orientações e letramento ESG, autoimagem, comportamento. Então são trilhas que a gente pensou como a gente poderia de verdade, num todo, desenvolver essas mulheres que são hoje as coautoras do livro, que são líderes de comunidade, que fazem esse trabalho de multiplicação dessas oportunidades que a gente dá para elas. Visando sempre, Fabiano, vencer uma carência no mercado da nossa sociedade aqui do estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que até mesmo do Brasil, de projetos sociais, que o nosso não é mais um projeto social, hoje era um programa de empreendedorismo social, mas que a gente consiga atuar verdadeiramente com resultado verdadeiro na área de desenvolvimento social e econômico. Então a gente acaba utilizando muito esse potencial que a mulher tem da proatividade, da garra e da superação que a gente identificou muito que tem as mulheres das comunidades, e fico super feliz que no nosso programa lá do Pou Stream tu já conseguiu conectar tudo, que é muita informação, né? E que o nosso objetivo também é levar adiante todos esses produtos que são advindo dessas mulheres, dessas histórias de superação, de sensibilidade com a criatividade das comunidades, que é um potencial enorme que a gente tem, não só na cidade de Porto Alegre, né, mas em todos os municípios, e que por muitas vezes, infelizmente, fica na margem da sociedade. Então é um chamado também para que a gente consiga iniciativa privada, cidadãos de Porto Alegre e também o governo trabalhar junto para que a gente consiga potencializar ainda mais, né, com inovação e publicidade, esse potencial que são as nossas comunidades. Então, muito obrigada por eu estar aqui de novo falando sobre esse programa, que eu tenho muito orgulho. Nós que agradecemos. Obrigada. E depois eu quero que a Tainá fale um pouquinho sobre a origem do projeto, que é aqui no Morro da Cruz, né, Isso aqui em Porto mesmo. Alegre. Que até que nós conversamos na outra oportunidade também com a Tânia Pires, que é a presidente Pires da ONG. Isso, e ela conta também. Bom, E a coautora do livro, coautora tá aqui. do livro Moda Alegre, que inclusive eu ganhei, tá lá, tô sempre dando uma olhadinha e aos pouquinhos a gente vai lendo e acompanhando cada vez mais esse trabalho, que é muito bacana. Traz dignidade para muita gente, né? Dignidade, Isso verdade. é muito importante. Eduardo Bitelo, uma honra reencontrar o amigo aí, fazia um tempo que nós não nos víamos, somente nas redes sociais, diretor fundador da MGT, que faz um trabalho muito bacana ligado à questão tributária, recuperando às vezes muitos valores que as pessoas nem sabem que tem, as empresas nem sabem que tem, e a MGT faz esse trabalho muito bacana. E agora a gente vem, inclusive, no momento de reforma tributária, portanto, considerei importante trazê-lo para falar até um pouquinho sobre o que você está vendo, né, sobre a reforma tributária que está para ser aprovada de forma definitiva. Eu sei e tenho ouvido aqui uma preocupação muito grande ligado ao municipalismo. Os municípios estão preocupados com o que virá da reforma tributária, se vai ser a mesma coisa ou se vai ser um pouco menos ainda que os municípios arrecadam, porque é preocupante, né? A cada R$100 que vão para Brasília, voltam 16 para os municípios. E em relação ao privado também é uma preocupação, porque assim como tem empresas que movem milhões, bilhões, outras vivem numa outra realidade que vão ter a mesma tributação. Enfim, isso é importante para a gente trazer ao nosso público nesta sexta-feira. Boa noite, bem-vindo, uma honra sempre rever um amigo.
Boa noite, Fabiano. Uma honra, primeiramente, agradecer o convite. A honra é nossa de estar aqui debatendo esse assunto chato um pouquinho, que é o tributário, que ninguém gosta muito de falar. É um assunto tortuoso. Mas sabe, Eduardo, que assim como se fala sobre, eu não vou discutir política, eu acredito que tem que se discutir e se falar sobre política. O mesmo a questão da questão tributária, o mesmo se refere, porque aí você vai entender, você vai deixar de ser um analfabeto tributário. Eu acredito que é importante, todos nós sabemos um pouquinho. Eu sou um que olho na nota fiscal lá, quando vou no supermercado, quanto de tributo que eu estou pagando. E muitas vezes a gente paga mais de 50%, Edinho. E o assunto não começa mais a ser tão chato, porque daí as pessoas começam a entender e começam a achar legal, né? Exato, porque faz parte da nossa realidade no dia a dia, só que as pessoas não procuram entender o que está acontecendo, e óbvio que eu não estou generalizando, mas muitas pessoas acabam não vendo e acabam não se interessando, ou, não, é chato, não quero ficar sabendo. É importante ficar sabendo, é importante ouvir, e eu gosto muito da forma como o Bitelo sempre traz isso, porque é uma forma didática para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Né? Sim, e obrigado por dividir a mesa aí com a Tainá. Tava escutando aqui todo o projeto, acho muito bacana, acho legal. E a gente apoia também, tem que apoiar projetos sociais, tudo, acho que é fundamental. E as empresas também, que a maioria que a gente atende apoia projeto social, e isso faz toda a diferença no nosso país, né? Mas enfim, a parte tributária, a gente fala muito de educação financeira, né? E a gente tenta conscientizar através das redes sociais, de todas as plataformas, ter reeducação ou educação tributária, né? Porque às vezes a gente está acostumado ao quê? A não pagar imposto. Ou achar que não pagando é a forma correta. A gente quer fazer a própria lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Se a gente acha que não tem o serviço social, se a gente não tem a segurança, a gente dá o direito, às vezes, de não pagar. E que é errado. Tu vai começando a alavancar um mundo afora aí que não vai ter prejuízo para os próprios estados, né? A reforma tributária, quando a gente fica falando, ela vai aumentar, não vai diminuir o imposto, é o que muita gente fala. Então, a recém está no Senado. Uma coisa que eu friso bastante, muita pauta que a gente fala, foi no projeto de lei, na PEC 45, citada 58 vezes, eu até vou frisar, a palavra emenda constitucional. O que isso quer dizer? Que ainda vai ter muita coisa para desenrolar. Então o texto é muito simples ainda, e é muito recente, e tem 8 anos ainda de adaptação. Então, por exemplo, a gente escuta PIS/COFINS, CMS, ISS, mas a gente não vai deixar de escutar eles nos próximos 8 anos. A gente vai continuar escutando. Porque tem que ver como é que o município vai receber o dinheiro. Porque hoje a reforma tributária ela vai acabar, entre aspas, com o imposto estadual e o municipal, que é o ISS e o ICMS, e vai criar o CBS. Então, o que esse imposto vai fazer? O que quer dizer o CBS? É Contribuição de Bens e Serviços, que é parte federal, e o IBS, Impostos de Bens e Serviços, é imposto estadual e municipal. Nesse IBS, vamos colocar, como é que vai ser a arrecadação? Porque hoje o município, tu emite a guia e paga para o município. Como é que vai ser nesse imposto? A alíquota é única, estão falando de 25%, então a parte mais afetada, com certeza, vai ser os serviços, né? Que hoje o máximo é 5%, então falando de 25%, somando todos os impostos. Então, eu sempre digo, né? Vamos trocar a palavra do P, do preocupação, com a palavra P, do planejamento. Então, quem sempre pensa na frente, ela economiza mais, né? Porque eu sei como é que o brasileiro pensa, né? Primeiro ele executa, depois ele planeja. Normalmente a gente faz isso. Então, na reforma tributária, a gente tenta mudar um pouco. Vamos planejar primeiro, para depois tu começar a executar. Porque tu tem vários benefícios. Se nós pegarmos as maiores companhias, está várias aqui, são as que maiores têm economia tributária. No balanço dela aparece o ganho tributário. Por quê? Porque elas pensaram na frente. Elas fizeram a maior economia. Então, a ideia é debater, trazer o lado bom da reforma, trazer o lado bom dos impostos, se é que é possível. Eu sei que a gente apanha bastante. Até gostei que tu falou, né, Fabiano? Muito importante é olhar a nota fiscal, a pessoa se inteirar disso. Eu acho que hoje o acesso à informação está muito fácil. Né? Quando eu brinco, né? O Google hoje tira todas as informações, tem a inteligência artificial aí colocando. Então, eu acho que o empreendedor, o empresário está começando, é muito bom ter a conscientização tributária. Que isso pode ser uma grande diferença dentro do negócio dele. Porque às vezes a gente vê o seguinte, o mesmo produto no supermercado com preço diferente. Por quê? Então, às vezes a parte tributária está ali. Aí por isso que acabamos às vezes pagando, né, um pouco a mais por algum item, né, porque aquele imposto, se o produto ele não é do Brasil, se o produto é fabricado aqui, enfim, tem toda uma
uma diferenciação nisso tudo, né? E impressionante como, inclusive, houve, né, aquele rumor naquela época, que vamos aumentar o imposto da bebida alcoólica, se for na da cerveja, vão quebrar tudo, né? Não vai dar certo. Aumenta de outras coisas, mas é que na verdade é bem isso. Inclusive houve aqui no próprio estado ali durante a pandemia, no país, né, alguns produtos que não tiveram taxação de imposto e por isso tiveram seus valores mais baixos. Foi o caso do combustível, por exemplo, da gasolina, enfim, né, e que agora retornou, né, ao número já ao valor com o imposto. Eduardo Bitelo, obrigado, Bitelo, vamos conversar bastante no programa de hoje. Mas eu quero saber um pouquinho mais sobre o Moda Alegre e virei entusiasta ao saber do projeto. Por que sai o livro, Tainá? Por que a criação do livro? Qual foi a motivação para se criar esse... Dá para dizer que é um documento, né? O livro é um documento histórico, fica para sempre aí, para mostrar o Moda Alegre. É para motivar outras pessoas a também entrarem? Conta um pouquinho como é que surgiu a ideia de escrever o livro, de trazer o livro, você que é a coordenadora do livro Moda Alegre, que é o mesmo nome do projeto. Com o maior prazer, mas sem saltar diretamente para a temática, fazendo a conexão com o que o Bitelo, né, falou. Bitelo falou agora da MGT. A gente tem a pílula de educação financeira justamente por isso, porque a gente atua ali não apenas com as mulheres da alta vulnerabilidade, né, da cidade de Porto Alegre, mas com empresárias, com patrocinadores que são as empresas. E por incrível que pareça, como o Fabiano falou, em todos os segmentos e as diferentes classes sociais, a gente tem muita carência das pessoas terem essa orientação básica tributária, né? E eu estive ao lado de um gestor muito polêmico que fez a atualização, né, da questão do IPTU, e que eu achei super certa no sentido de que a gente tem que fazer o que está na legislação e que a gente destine para o que tem que ser feito. Aí que entra a questão, né, que eu acho, do tributário ali, da reforma tributária. Se for transparente, né, Fabiano? Se for com inteligência e for com uma destinação certa, que seja. Inclusive, sempre escutei que os países mais desenvolvidos e que eram referência, eles tinham sua tributação pesada, inclusive. E a gente, como seres humanos, a gente precisa de um tempo para associar, né, esse momento, e é essencial o planejamento. E por isso que a gente também trouxe a questão da matéria do programa. A matéria que eu digo através do livro. Como a gente trabalha com 3 pilares, Fabiano, a gente trabalha, então, com a valorização dessa mulher, reconhecendo elas como mulheres empreendedoras, como potencial de empreendedorismo, como desenvolvimento e multiplicadoras no setor V da valorização. A gente trabalha com a educação e com a geração de renda. O primeiro item, que é o V, vem através do livro, que é o quê? É um jeito, de forma leve, que a sociedade conheça essas histórias, que essas histórias que elas inspiram outras mulheres, mas inspiram as empresas que destinam o seu imposto de renda muitas vezes a projetos sociais, a fundos, como Fundo Criança, Fundo do Idoso, e aí vai, né? Com a questão do ESG, que agora vai ser lei, né? A partir do ano que vem, tem que ter alguma coisa dentro do estatuto, tem que ter uma execução, vai ter os indicadores, vai ter acompanhamento da legislação de quais as empresas privadas estão atuando ou no E, no meio ambiente, ou no S, ou no G. A gente cria esse produto, que é o livro, para as pessoas aprenderem um pouco mais também sobre ESG. Esse livro aqui, ele recebeu o reconhecimento pelo Pacto Global, pela ONU, como um produto em ESG que trabalha 17 ODSs, com referência ainda maior na ODS 5ª, que é a equidade de gêneros. Muito feliz e com muito orgulho disso. Só que o que eu achei interessante, Fabiano, os leitores e as leitoras do livro eles falam muito comigo no direct, e começaram a comentar, né? Teve gente que não terminou de ler o livro, mas que percebeu que na metade do livro já existem 53 crianças envolvidas nessas histórias. Olha que importante isso. Impacto, né? O impacto disso, né? Quando a gente trabalha a mulher, e eu não estou dizendo que não é para trabalhar o homem nem as crianças, mas olha o quanto a gente impacta o ciclo todo, né? Então, fico feliz porque a gente acertou em trabalhar a mulher na comunidade, estudando que elas são multiplicadoras e têm essa força de multiplicar e desenvolver, mas também porque elas acabam abrindo caminhos para a própria família, para os homens, para os seus maridos, para os seus filhos, para as crianças. E aí acaba sendo mais uma concorrência positiva contra o tráfico, contra a prostituição, contra o abuso, né? Violências domésticas e etc. E enquanto você falava, eu pensava, dá para se criar, olha, eu empreendendo aqui, mas criar um Moda Alegre 2, por exemplo, um segundo volume, com a ideia e com o projeto de, quem sabe, por exemplo,
ensinar a mulher a empreender, porque aí ele conta as histórias. Primeira edição era reconhecer elas. Reconhecer a elas. Criar uma nova edição falando como empreender, como abrir o seu negócio de... Enfim, aí vai do segmento que for, no segmento da gastronomia, da costura, enfim, da moda, né? Tipo enfim, um métodozinho, né? Poderia ser uma ideia, né? Podemos combinar. A gente tá tendo aí vários convites agora para a segunda edição, porque aqui o que acontece? Sim, tem mais histórias para contar também, né? Sim, a gente pegou só as líderes dessas 20 comunidades, só que tem um monte de mulheres em cada comunidade, né? A gente já tem, com muita felicidade, o grupo de expansão do Moda Alegre para o ano que vem. E como eu disse, né, é um programa de empreendedorismo social. Então a gente precisa muito assim, ainda de apoio para que ele torne-se sustentável. Eu estou focando muito assim, na oportunidade da iniciativa privada, tu que trabalha com os empresários aí na área tributária, e também com o cidadão. Porque aqui as embaixadoras do capítulo do livro são empresárias. Né? Não são as empresas, são empresárias, são advogadas, são médicas, são consultoras de imagem, tem uma diversidade aqui, são mulheres do agronegócio, que elas pagaram o capítulo do livro para dar oportunidade para essas mulheres contar. Porque não é um livro com benefício federal, de lei Rouanet, etc. A gente fez questão pela credibilidade da editora de ser um livro desenvolvido privado, assim. Então, eu fico muito feliz, sabe, Fabiano? Porque é muito fácil a gente fazer um livro, a gente pagar um livro para contar, né, se vender na nossa profissão ou reconhecer a nossa história. Mas tu dá oportunidade para outra pessoa. Eu achei tão genuíno isso dessas mulheres. Então eu tenho muito orgulho desse grupo de mulheres generosidade, que tá com a gente, sabe? Procurando mostrar. E eu acho que é muito legal que é mostrar também a história da gaúcha, né? Da população aqui do nosso sul, né? Que eu tenho muito orgulho, assim, do nosso povo. Que é um povo bravo e heróico, né? Apesar dos pesares, né? É sim. Vamos cantar. Isso mesmo. Até se estendeu, né? O acampamento vai até domingo. Vai até domingo. Porque devido ao atraso inicial lá, inclusive estávamos lá, né? Com a parceria do Grupo Bandeirantes, com o piquete Herança Farrapa, e o programa de quarta-feira nosso foi todo de lá. Foi muito bacana. Legal. Entrevistando lá os nossos colegas de elenco, amigos aqui do nosso Grupo Bandeirantes, parceiros, enfim, patrocinadores que nos visitaram lá no piquete Herança Farrapa. Abraço lá o Carmelo Enzel, querido amigo, que é um dos coordenadores lá do piquete no acampamento Farroupilha. Pela primeira vez o Grupo Bandeirantes teve um piquete no acampamento Farroupilha e foi muito bacana. Legal. Choveu. É verdade. Parabéns. Agora, Eduardo, obrigado, Tainá. Vamos falar mais daqui a pouquinho sobre o Moda Alegre. Agora, Eduardo, até trazendo isso, a Tainá traz esse projeto muito bacana do Moda Alegre com mulheres que estão empreendendo e saindo das comunidades aqui da nossa capital, mas trazendo para a tua realidade. Quais são as principais dúvidas que hoje as empresas têm, e até mesmo esses empreendedores novos, né, as novas empreendedoras, quais são as demandas mais recorrentes e que chegam até a MGT em relação à questão tributária hoje? Acho que a principal dúvida que tem é que quando a gente fala de impostos, todo mundo tem a ideia que é grandes empresas. Esse é o principal ponto, esse paradigma que a gente tenta acabar, esbarrar. Então, a gestão tributária, a parte tributária, o planejamento tributário, ela serve desde a empresa do simples até do presumido lucro real. Ou seja, das menores empresas que estão começando até empresas já estão lá faturando. Gigantes, né? Gigantes aqui do estado, já que a gente pode falar Marco Polo, essas empresas todas gigantes, entendeu? São empresas que fazem um planejamento, né, muito, muito específico. Então, acho que esse é o primeiro ponto que chega lá. Que eu posso fazer gestão tributária, posso fazer planejamento. Então, a gente tem a ideia que é só empresas grandes, que é um mito, né? Que a gente tenta quebrar de primeira. O segundo é que essa reeducação, né? Que eu acho que a gente fica colocando e vendo só coisa ruim. A gente não consegue ver o lado bom. Eu sempre gosto de trazer muitos dados, né? Então, por exemplo, o ano passado de benefícios fiscais, né, foram mais de bilhões dados pelo governo. Esse ano a previsão, eu peguei antes de vir para cá, até para a gente ter os dados bem certos, esse ano a previsão de benefícios fiscais que o governo vai dar, federal, para as empresas é 165 bilhões. Então isso não fica nos olhos do empresário, do contribuinte. Aí pode ser um projeto social, muitas vezes, a gente tem a lei do bem, a gente tem às vezes a mercadoria, às vezes as mercadorias são isentas e o cara não muda a nomenclatura. Pode ver que, por exemplo, tem chocolates que mudam,
né? Sai de bombom para wafer, né? Então muda toda a concepção, a carga tributária reduz, tem vários incentivos. Então é isso que a gente trabalha muito, é reeducação tributária, o cara entender o negócio dele. Porque o empresário está focado o quê? Na atividade fim dele, de vender. Ele vai lá, faz o produto dele, quer vender. Só que esse produto ele tem que ver toda a nomenclatura, porque cada produto tem um CPFzinho, tem uma margem, tem todo. Então a gente faz toda essa reeducação tributária. É interessante você trazer isso, porque, por exemplo, no meu segmento, como empresário, eu tenho hoje uma natureza que tem uma taxação menor. Sim. E, inclusive, agora, dia desses, veio aí uma proposta, um pedido de proposta de uma mídia onde, só que a minha empresa não se enquadrava na natureza, tem uma sigla, NCM. E que eu teria que mudar. Só que essa mudança acarretaria em mais 12% do que eu pago hoje. Então a gente avaliou, olha, melhor a gente não... Como é um caso entre dezenas que a gente tem de clientes, melhor então deixar assim. Muito obrigado, não vou nem mandar a proposta. Porque senão vai aumentar muito a minha carga tributária para uma empresa que é uma empresa pequena, embora tenha... Eu acho que vai ser grande um dia, acredito que vai ser grande. Com certeza. Mas dentro do nosso orçamento seria pagar muito a mais, um impacto muito grande. Né? E como tem isso, né? De como muito. Você vai definir o nome do teu produto. Exatamente. Seja ele um produto de alimentos, gastronomia, alimento, enfim, ou no meu caso que é mídia. Né? E tem alguns cases assim que a gente coloca, né? Por exemplo, o Crocs, que todo mundo conhece. É sandália ou ele é sapato? Então isso faz toda a diferença. A empresa, por conseguir ser enquadrado, o Crocs, como um chinelo impermeável, ele tem uma economia de milhões dentro da operação dele. Então tinha muita isenção dentro da cadeia. Então isso que a gente fala, que nem o chocolate que eu falei, isso aí de valsa, que ele deixou de ser bombom ou ele é agora um wafer, entendeu? Então essa diferença é uma economia gigantesca. Que o cara consegue ter na atividade dele fim, ele consegue investir dentro do negócio dele. Será que a tua empresa está importando, por exemplo, está importando pelo lugar certo? É em Santa Catarina? Será que ela não poderia vir por Espírito Santo ou outro lugar que tem benefícios fiscais? A gente olha muitos benefícios fiscais. Porque hoje a era do tributário ela vai mudando. É uma onda. Hoje se fala muito em recuperação de impostos. Legal, recuperação é uma marca. Mas não é um negócio que deixa milhões na conta. É um primeiro início. Hoje muito se faz o quê? Hoje se faz a readequação do débito do cara. O cara criou muito débito. Porque como é que o empresário, ele, como eu falei, ele primeiro executa, depois ele planeja. Então, como é que ele pagava os impostos? Eu pensava, se ele tem dinheiro, ele paga. Se ele não tem, ele parcela. E ele esperava o final do ano sair o refis do governo. E hoje tem várias negociações que o governo está fazendo para reduzir e dando muitas isenções. E qual é a nova era do tributário? Depois de passar essas negociações de dívida, é o planejamento. O cara que não se planejar, não saber aonde que é o melhor lugar da importação, o cara que não souber quais os benefícios fiscais do produto dele, aonde que ele tem que ter, ele vai sair do mercado. Inclusive no SG, né? Porque Perfeito. As empresas que investem no SG, elas têm os benefícios fiscais também tributários. Inclusive até entram em benefícios de questões de juros até para financiamento. Está bem avançado esse setor. Eu estou fazendo MBA em SG e eu sei que a gente ainda tem muito a caminhar com isso. Mas um dos grandes pontos importantes é essa questão tributária vinculada às empresas que investirem. Porque o SG nada mais é do que a empresa ela cuidar desde o design do seu produto, desde o seu serviço, desde o seu planejamento. Qual é a contrapartida que tu vai dar para a sociedade, né? Que foi o que a Tânia falou muito até da questão das mudanças climáticas, né? De tu reinventar o produto, por exemplo, no setor da moda, que acaba sendo o terceiro maior poluidor do mundo, a terceira maior indústria poluidora do mundo. Então, tudo isso também é muito importante, os benefícios tributários, tem que ter essa... Então, é um benefício para as empresas que já estão investindo nessa área em SG, Fabiano. Sem dúvida. Isso é muito legal, porque saiu uma reportagem, uma revista nacional, em que as 10 maiores empresas do mundo, elas investiram muito em ESG. Que legal. Então, isso não tem como fugir. É o futuro, né? É o futuro. E eu acho ótimo também, né? Porque a gente sai um pouquinho dessa era só capitalista e começa a pensar nesse segundo momento, né? Sem dúvida. E inclusive, quando se fala, né, da educação financeira que se coloca lá no Moda Alegre, cada vez mais se fala da possibilidade. Eu sempre, nos espaços que tive nesses 25 anos de carreira, sempre lutei muito pela
e sigo cobrando a implementação da inteligência emocional nas escolas desde das primeiras séries, desde o jardim, mas não só para crianças, mas para professores e para a comunidade, pai, mãe, enfim. Porque, puxa, por mais que as pessoas, Fabiano, eu sou bem definido emocionalmente. Não, tu não é. Eu tô dizendo que, eu digo por mim. Eu sempre me considerei um cara extremamente, não, tô tranquilo. Mas depois que eu descobri a inteligência emocional e vi a importância dela, eu vi o quanto que eu errei achando que eu estava acertando. E assim é também na questão da educação financeira e da questão tributária. Por que não se colocar esse tipo de situação dentro de uma tabela de ensino, ao invés de falar, às vezes, sobre coisas que a gente não vai ver a vida inteira? Embora, muitas vezes, as pessoas reclamam, porque eu estudei equações de segundo grau e não sei o quê, aquelas fórmulas que eu nunca usei. Mas ali o objetivo não é você utilizar o Pitágoras ou os Bhaskaras. A ideia é que você fortaleça a sua forma de agilidade de pensamento, né? Seu raciocínio. Né? Raciocínio lógico. A ideia não é você acertar a conta, é fazer com que você tenha um raciocínio lógico para resolver os problemas da tua vida. Mas, quando você introduz, na minha opinião, uma educação financeira do esporte, vamos estudar aqui um pouquinho da reforma tributária, está lá no ensino médio, nos 2 últimos anos. Agora tem o 9º ano também, né? Não peguei o 9º ano. Mas, também não. Nós somos tempo do 1º e 2º grau. Né? Agora a gente tem fundamental e média, mudou tudo. Mas enfim, são 2 questões que eu acredito que sempre que trago aqui, principalmente o pessoal de educação, gosta de questionar se já tem no radar essa implementação da inteligência emocional e da educação financeira / tributária. E eu concordo contigo nisso e incluiria também a questão de cidadania, dos direitos constitucionais. Eu sou advogada. Nós tínhamos na educação moral e cívica na escola. Que eu sinto falta, eu me lembro disso. Eu me lembro. Técnicas domésticas, que era para lavar louça, eu tinha técnicas domésticas. É verdade disso. Como é que é, meu Edinho? Qual era, Edinho? TI. Industriais. Técnicas industriais. Tinha também, é verdade. Tinha TI, técnicas domésticas e o que a gente comentou agora, né? A prática, lavar uma louça. Questão de cidadania, direito constitucional, aí tu aprendia o hino, tu cantava o hino, tu tinha aquele senso de amor pelo teu país, não que agora tu não... né? E até porque todo mundo, né, as crianças merecem saber, né, história e inclusive, viver né, Tainá, nessa educação moral e cívica nós aprendíamos o que o presidente fazia, o que o vice fazia, o que o ministro fazia, o que o deputado faz, o federal, o que o Senado faz. Com certeza. Enfim, também na esfera municipal. Hoje já não pelo menos não tenho conhecimento que se tenha essa, hoje, cadeira, que na nossa época era matéria. Mas agora com esse acesso a todas as tecnologias e a internet, né? Exato. Então as crianças acabam tendo um acesso muito mais globalizado de mundo do que a própria origem delas, né? Exato. Eu não sei o que é certo e o que é errado, mas eu acho que era muito coerente, sim. Eu entendo, né, como advogado, que é muito coerente e importante ter educação financeira, os direitos constitucionais, moral e cívica, né? E a questão de inteligência emocional, eu acho que é o que mais se tem falta hoje, né? Os adultos de hoje é o que mais eles procuram. E isso eu vejo muito na questão básica, né, do relacionamento. Porque o que é o básico da inteligência emocional? Você aprender a reagir às coisas que acontecem. E aí tem um pressuposto que eu sempre sou repetitivo, mas que eu adoro, que é aquele que a vida é 10% que acontece e 90% a forma como eu reajo ao que acontece. Esse é um do pressuposto que foi dito lá pelo Charles Swindoll em 1970 e alguma coisa. E o Dr. Nelson Spritzer, a quem manda um grande abraço, né, do Fintech, que é um dos caras que trouxe a inteligência emocional para o Brasil. Quando eu conversei com ele uma das últimas vezes, a gente falava sobre esse pressuposto. Ele, Fabiano, acho que com o tempo a vida mudou. Acho que não é mais 10%. Acho que nós somos 5% ou menos do que acontece, e os 95, 96 é a forma como a gente reage. Bateu o carro, e aí vai brigar? Não adianta nada, já bateu. E assim são várias outras situações do dia a dia, né? Na escola, em casa, enfim, né? A gente tem essa cadeira de PNL de educação socioemocional com as meninas. Muito bom. A programação neurolinguística eu sou fascinado. Assim, eu fiquei surpresa com a diferença delas de um final de semana de imersão. Quanto isso foi impactante para elas.
A PNL, ela tem assim, esse alto impacto que as pessoas falam que resultado, no primeiro momento parece, fizeram uma lavagem cerebral. É verdade. E na verdade mas é uma lavagem cerebral do bem, uma programação positiva. Mas eu me formei em coaching em São Paulo. Eu me formei até com o Edu Lira, não sei se você conhece. Conheço, sim. Eu acho que ele faz um projeto semelhante, né? Faz alguns, Ele se formou, ele não era, hoje ele é um pouco mais conhecido, mas na época ele se formou comigo em São Paulo, não era nada conhecido. Ele sempre desenvolveu esse trabalho, é bem legal. E eu gosto muito da inteligência emocional, tudo. E onde eu tento praticar é no esporte. Eu gosto do tênis. É perfeito, é verdade. O tênis, vou te dizer, às vezes tu... É ali que tu consegue controlar, porque é muito rápido a tua reação. E é o esporte sozinho, né? Sim, é totalmente. Tu não tem pra quem reclamar. Tu vai reclamar pra quem? Se tu errar a bola. E às vezes tu tá numa decisão, tu não pode errar. Tu não pode bater o carro, vai brigar com quem? Não, tu que bateu o carro. Exato. O cara tomou uma situação errada na empresa dele, vai demitir? A gente fez uma live com o Bernardinho, achei sensacional. Na época da pandemia, ele falou, cara, a relação mais simplista que tem é eu pegar e demitir todo mundo. Agora tu desenvolver a pessoa, tu trabalhar a pessoa, isso é mais fácil. Difícil. Aí a gente vai entrar numa outra questão que eu considero importante, que é algumas gerações se acostumaram com isso, né? As gerações mais atuais. Na nossa época, se estragava o seu carrinho de ferro, a gente arrumava o carrinho de ferro. Hoje, se estraga alguma coisa, bota fora ou dá pra alguém que não tem. Um negócio estragado. Sim. E assim se vai pra relacionamentos. Pô, se tem um problema no relacionamento, primeiro tenta arrumar e não troca de relacionamento imediatamente. Mas vou trocar porque isso aqui eu não gosto. Isso vai ser repetitivo ali na frente. Vai acontecer de novo. As pessoas são, infelizmente, muito parecidas. Ou felizmente, enfim, quem sou eu pra julgar. A relação mais simplista, né? Mas só trocar, resolvi minha dor, troquei. Não vai resolver nada porque... Tu também é formado em coach? Tem formação. Eu sou a única que ainda não. Sabe que eu nunca fiz esses cursos. Vale a pena. Mas eu já fui, assim, abordada Eu até imaginei que tivesse, pelo algumas coisas que você falou. Eu já fui abordada por algumas pessoas, assim, desse meio, que tu disseste agora o nome de um, tem outro também, o Paulo Vieira, acho que é um nome. Tem um outro também, tem uns 4, 5, assim, né? E, na verdade, eu acho que eu sempre pratiquei isso na minha vida, mas muito das leituras que eu fazia. Eu lia muito o Cury, o Nuno Cobra, que é o treinador do Ayrton Senna, tu falou o negócio do tênis, agora eu me lembrei que ele cita. E tem muitos filósofos importantes, né? O próprio Cortella, né? O Marcelo Cortella, sim. Um cara, eu conheci o Cortella, pude conversar com ele, foi muito legal. Outro que eu conversei Fez aonde a formação? Eu fiz em Porto Alegre. Em Porto Alegre, na época não existe mais com Conexão Alfa, que era comandado pelo Masaru Ogata. Eu fiz São Paulo. O Masaru Ogata, ele é um paulista e foi vice-presidente mundial da Johnson & Johnson. Vice-presidente de recursos humanos da Johnson & Johnson. Criou Conexão Alfa. E trouxe para Porto Alegre, aqui também comandado pelo Léo Berlese, que hoje trabalha na educação do município, se não estou equivocado. Abraço ao Léo, que é um querido amigo. E lá que eu aprendi muito com o Masaru, né? O Masaru Ogata, que é um japonês, e o cara é sensacional. Eu já ouvi falar desse japonês. Ele é muito bom, E pegando o gancho na parte tributária, eu uso muito isso quando a gente vai visitar uma empresa e vai dar o resultado. Porque às vezes o cara fala, mas quem era o culpado? É o contador, é o meu advogado, é quem que fez e deixou essa situação. Ele é o culpado. O líder é o culpado, sempre. A gente sempre tenta colocar que, na verdade, nosso trabalho, né, de planejamento, ele vai somando. Né? Soma o contador, soma o advogado. A gente faz um trabalho o quê? De quase reeducação tributária. A gente é quase isso, uma empresa. A gente se vende assim no mercado. Letramento e educação financeira. Porque hoje tributário ele é muito complexo. Não adianta falar, vou cuidar da tua parte toda. Não, a gente faz um trabalho bem específico, bem sob demanda, que é reeducar o empresário, o contribuinte, que não deixar de pagar o imposto não é a melhor solução. A gente consegue mostrar para ele que não é a melhor solução. Edu Bitelo, Tainá Vidal, Edu aqui íntimo, Edu. Tainá Vidal, meus convidados de hoje do nosso 60 Minutos. A gente vai fazer um intervalo só hoje, viu, Pepão? Viu, Edinho? Vamos fazer um intervalo só e depois eu já entrego para a nossa Voz do Brasil e na sequência a nossa programação nacional da Band. Eu só quero mandar 2 abraços aqui, um pro meu querido amigo Rafael Miss, que é nosso amigo em comum, gente boa demais, querido amigo, nos encontramos seguidamente aí nos eventos. O último foi no aniversário do grande Jair Cobb, grande guri de Uruguaiano. O Rafa é um parceiraço. Querido. E sempre falamos muito, muito em ti também. Que legal. Bem, evidentemente. E o Rafa é um querido amigo também pro o marido da Tainá Vidal, que é o Nelson Marquesa Júnior, ex-prefeito de Porto Alegre, que aliás quero trazê-lo aqui pra gente bater um papo um pouco. Agora que já passou todo, né,
Todo mandato. Vamos conversar um pouco aqui, saber. Vou pedir para ele me contar o que ele nunca contou. Assim, o que aconteceu que ele nunca falou? Conta alguma coisa. Deve ter muitas coisas, porque ele é super reservado. Muito bem. O rápido intervalo para a Famores era um município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Também Shopping Total, tudo que você precisa, você encontra no Shopping Total. 20 anos presente a todo momento. Pessoal, se tá quem tá junto acompanhando vocês aqui, senão eles falam em casa, vou estar lá na rádio. Aí eu não cito, não foi, onde é que tu tava? Né? Quem é que tá acompanhando aqui, Edu? Igor. O Igor, o meu parceiro lá com a Gorete Fernandes, o Roberto, sempre esqueço o nome do Roberto. E a Simara Chaibem, nossa diretora de relacionamentos Moda Alegre, sempre junto comigo, né, Cima? Todos estão aqui no estúdio com a gente, acompanhando em loco o nosso programa. Intervalo e já voltamos com o segundo e último bloco do nosso... O papo foi bom, eu nem interrompi para deixar o outro intervalo. Intervalo e voltamos com o nosso último bloco do 60 Minutos desta sexta-feira. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. No ar para Famores, no município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura é de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Também para Shopping Total, tudo que você precisa encontra no Shopping Total. 20 anos presente a todo momento. Muito bem, vamos com a previsão do tempo. A previsão do tempo para esse final de semana, que o tempo anda meio doido, né? Parece que abre o sol, daqui a pouco já chove de novo. E o que a gente espera é que não chova mais, principalmente no Vale do Taquari. E aliás, aqui em Porto Alegre também, né? O Rio Guaíba tá ali, tá que tá, né? Querendo passar da taxa de inundação. Mas para este sábado a temperatura deve ter mínima de 19 graus com máxima de 23, 70% possibilidade de chuvas com trovoadas, com umidade de 90%. No domingo, mínima de 16, máxima de 21 graus. Na segunda-feira, mínima de 15 e máxima de 19. Os 3 dias, tempo nublado com chuvas a qualquer hora. A nossa previsão do tempo para Ales Blau Shopping, que te espera para aproveitar a vida com sua família. Curta os passeios de quadriciclo, brinquedos infantis, lazer, gastronomia, estilo pub, bisotel, cultura, diversas lojas e serviços para os seus momentos serem inesquecíveis. Na entrada da serra, perto de tudo, no seu caminho, grande Ales Blau Shopping. O seu lugar é aqui. Procure mais informações em alesblaushopping.com. Ali em Igrejinha, na subida da serra, é onde eu sempre paro para curtir e descansar, é ali no Ales Blau Shopping. Lembrando para você também a Prefeitura de Campo Bom, que traz o seguinte recado para você nesta sexta-feira. A Orquestra Jovem de Campo Bom, projeto da Escola de Arte e Educação, despertou a solidariedade dos alunos campobonenses. Nesta quinta-feira, portanto, ontem, o grupo iniciou uma turnê pelos bairros da cidade com apresentações que visam arrecadar doações para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. A primeira parada foi no bairro Operária, na Capela Nossa Senhora Aparecida, às 7h30 da noite. E o ingresso ele é solidário, com 1 litro de leite integral que será destinado à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Você em Campo Bom, fique ligado aí, portanto, que hoje tem outro endereço, amanhã tem outro, domingo tem outro e você curte bastante aí a Orquestra Jovem de Campo Bom. Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entende que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Tainá Vidal, que é a fundadora, coordenadora do Moda Alegre, livro que também está aqui em suas mãos. Eduardo Bitelo, diretor e fundador da MGT, advogado tributarista, aliás, 2 advogados comigo hoje. Mas o programa foi muito bom, né? Porque a gente falou de várias coisas interessantes que acabam se complementando, tanto a questão tributária quanto a questão do empreendedorismo. Tainá, você tem 2 minutos e meio para fazer um convite para quem ainda não conhece o livro, não conhece o projeto, fazer parte, e já antecipo agradecimentos pela presença nos 60 Minutos. Então vou antecipar também meu agradecimento mais uma vez por essa oportunidade, que é muito importante para a gente, porque todos nós vivemos numa bolha, né?
Então, esse tipo de programa de empreendedorismo social, que o resultado maior é para todos, é muito importante que a gente vá se inserindo em várias bolhas. Então, muito importante hoje a gente estar aqui com o Eduardo também, que é um advogado vinculado à questão tributarista e que tem ali o poder também de levar, né, o programa de empreendedorismo social Moda Alegre para uma possibilidade, uma oportunidade entre os empresários, inclusive porque a gente tem o selo do ESG, que é super importante hoje até para questões de benefícios fiscais. Mas pensando no Moda Alegre como um programa de empreendedorismo social e de inovação, onde todos os ganhos de incentivo principal é do empreendedorismo, a gente fez uma parceria com a editora Líder para que cada coautora tem o seu QR Code. Então, cada uma das líderes de suas comunidades que contaram a sua história aqui de superação, elas estão ali no Instagram do Moda Alegre, _ com o QR Code delas. Quando tu compra o livro online, né, tanto físico como digital, tu destina um valor para elas e para o programa. Então, elas têm um protagonismo não apenas de estarem aqui sendo reconhecida, mas também de serem uma empreendedora através do digital, né, que também é um futuro aí para nós. Então, mais uma inovação que a gente cria através do programa, sempre pensando que o objetivo aqui também, além de ajudar as pessoas e enaltecer a mulher, o empreendedorismo feminino, é também mostrar para a sociedade que dá para a gente fazer, sim, programas com resultados reais, positivos e diferente do que já é feito sempre tradicionalmente, né? Então, meu ponto final aqui no Fabiano Brasil é que vocês entrem no Instagram, conheçam a história, tentem buscar mais informações no site e qualquer dúvida vocês podem me chamar, inclusive no direct, que está aí na Vidal, ou no próprio Instagram do Moda Alegre. A gente tem ali a Lu Ongarato, que fica ali nos bastidores do Moda Alegre respondendo vocês. Obrigada pela oportunidade, Fabiano. Obrigada, Eduardo, aí pela conversa. Gostei bastante. Muito obrigado, Tainá Vidal, do Moda Alegre. Edu Bitelo, o que as empresas têm que fazer, aquelas que gostaram do assunto, têm interesse de saber mais, fique à vontade. Essa é a hora do merchandise. Pode ficar. O grande final foi comigo. Primeiramente, queria parabenizar a Tainá pelo projeto. Muito legal, foi de grande valia essa troca de experiência. E a gente vai vendo ao longo do tempo que o projeto social ele é fundamental nas empresas, né? Então a gente anda Brasil afora. Eu falo, a gente vai do Iapoca ao Chuí. A nossa empresa ela atende todos os empresários de todas as regiões. Isso é muito importante. A gente vê cada vez mais, eles muito no ESG, né? Então isso é muito importante o pessoal se ligar nisso. Fabiano, obrigado. Nós que agradecemos. Foi fundamental. E o meu recado final, vou ser bem objetivo, bem sucinto, é o empresário hoje em dia, que ele não se ligar na parte tributária, se ele não vê que a parte tributária é um mecanismo de caixa no negócio dele, ele vai perder mercado. Eu acho que todas as empresas estão verificando isso. Não é à toa que a reforma tributária ficou 30 anos parada e agora vem com tudo para ensinar o quê? É a nossa reeducação, essa parte tributária para o empresário, ele vê que é muito importante ele pagar o imposto, mas pagar de forma correta. Que a gente está acostumado ou a pagar ou a não pagar. E agora a gente está fazendo a reeducação, que é o quê? Pagar de forma correta. Pagar, usar todos os benefícios fiscais. Colocando, né, 165 bilhões esse ano vão ser dados e foi concedidos pelo governo federal de benefícios para as empresas. Aí eu questiono, o empresário sabe quais os benefícios que tem o segmento dele? Se ele não sabe, eu acho que ele pode nos contactar, nos procurar nas redes sociais, que é Edu Bitelo e MGT Tributário. Estamos lá para fazer toda essa análise, esse acompanhamento e dar talvez um caminho. Se a empresa ainda não tem ainda, é importante ela verificar até planejar o próximo ano, né? E quem sabe ter um rendimento, um caixa ainda esse ano. Tá chegando o 13º, né? É importante, né? É verdade. Saudade quando eu tinha 13º, não sei mais o que é isso. Abraço, Bitelo, um grande abraço à família Soares, ao Roberto Justo, que também tive a oportunidade de trabalhar em um outro grupo com ele e também conversar com ele no dia do lançamento, né, da sociedade em São Paulo, enfim, da MGT com o Roberto Justo, que é um grande cara também, né? Outro cara que você almoça é uma aula por cada e na oportunidade lá a gente conversou bastante, foi muito legal. Tu sabe, só trocando, só que a gente fez um evento em Erechim com ele, colocamos 1.400 pessoas no ginásio, paramos, Erechim. Que legal. É educação, muito legal. Mas eu vou mandar um abraço sim, Fabiano. Manda um abraço à família Soares e a Valdomiro, grande Valdomiro, Valdomiro Soares, a Marpa Marcas e Patentes, inclusive, que é muito entusiasta do futsal, né, o Valdomiro, há muitos anos. Vai joga. Conheci o Valdomiro, Edinho, ainda lá lá com o LCR, lá, grande Luiz Carlos Reca, lá no Cadeira Cativa.
Apresentei lá. Muito bem. Obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Obrigado, Tainá. Voltem sempre. Muito obrigado. Vamos com 60 minutos em 60 segundos. 60 minutos em 60 segundos. Para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo, e Cremers. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremers, 70 anos em defesa de uma formação médica de qualidade. Recebemos hoje no nosso programa a Tainá Vidal, coordenadora e criadora do Moda Alegre, histórias de empreendedorismo de 20 mulheres que começaram do zero, livro à disposição pela editora Líder. Obrigado, Edu Bitelo da MGT, ele que é Eduardo Bitelo, advogado, tributarista e diretor fundador lá da MGT. O nosso programa volta na segunda-feira, amanhã, portanto, 11 da manhã. Te espero na Band TV com o Band Entrevista. E aqui, nos 60 minutos, para a FAMURS no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A hora certa de Kia Sun Motors. Vai lá conhecer o Kia Stonic, o primeiro híbrido da marca Kia no Brasil, que não precisa de tomada para carregar, com um novo modo que vai permitir você velejar pela cidade sobre 4 rodas. É o futuro na sua garagem, disponível à pronta entrega na Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, o meu lugar no mundo é aqui. A nossa previsão do tempo, a gente já trouxe aqui no programa para Ales Blau Shopping. O seu lugar é aqui em Igrejinha, na entrada da Serra. Não esqueci de ninguém, não, né? Tudo certo. Então a gente volta na segunda-feira com mais uns 60 minutos, com mesa de áudio de Luciano Vargas. A central técnica tem Norival Santos, com coordenação de grande Edinho Leandro. Valeu, Edinho. A coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Elisiane Russo. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana, até amanhã na Band TV às 11 e aqui na Rádio Bandeirantes, na segunda-feira às 8 da noite. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 minutos.